Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos de volta aqui no Congresso 2026 de Hormonologia, administrado pelo Dr. Luiz Paulo, aqui em Alphaville, São Paulo. E estamos com o privilégio imenso de estar mais uma vez com a nossa querida doutora Vanessa Cairoli. Muito obrigado de aceitar o nosso convite. Eu que agradeço de poder estar com vocês mais uma vez. Esse sorriso lindo, que com certeza chama muito a nossa atenção pela alegria que você transmite e o amor que você traz para o seu paciente. Ai, obrigada, Eu acho que o uso de Jaime. empatia é fundamental hoje, não é? Sim, sim. Sem empatia a gente é nada, né? Ninguém. A gente fala que paciente é quem você atende, mas quem tem que ter realmente paciência é o profissional, é o médico, não é verdade? E muitos estão Sim, sim. impacientes. Muitos. A gente tem que ter essa troca de experiência com o paciente. A gente precisa ouvir o paciente. Sem ouvir o paciente é muito difícil, né, Jaime? Os exames, na verdade, eles só são uma foto de um filme que o paciente está vivendo. Então, se a gente olha somente o exame sem ouvir adequadamente o paciente, a gente está vendo só uma foto de um filme inteiro da vida do paciente. Então, a gente precisa ouvir o paciente para entender em qual contexto ele está inserido. É verdade. Me fala um pouco sobre sua profissão. Quando você formou, por que que você entrou na ginecologia? E um pequeno resumo da sua vasta carreira. Bom, eu comecei tem 30 anos, né? E eu sempre gostei muito mais de obstetrícia do que de ginecologia. Eu não via muita graça na ginecologia. Eu Mais obstetra. sempre fui mais obstetra do que Você ginecologista. cuidava do nascimento, do início da Sim. vida e não do final da vida. Sim, sim. A gente preparava as pacientes para gestar, porque o pré-natal, na verdade, ele começa, não é quando você já está gestante. O pré-natal, ele começa antes. A mulher, ela tem que se planejamento. preparar antes. O planejamento começa antes, Sim. porque a saúde do bebê, Jaime, apesar de a gente estar num evento ginecológico, já vou falar da obstetrícia, Sim, a claro. saúde do bebê começa com a formação da placenta. Então, se a gente não prepara essa paciente para ter uma placenta boa, ela vai ter uma gestação com uma tendência à restrição de crescimento, diabetes gestacional, hipertensão arterial. Então, eu sempre foquei nisso. Eu sempre Certo. cuidei muito das pacientes que tinham perdas fetais anteriores ou que tinham dificuldade para engravidar. E a gente sempre cuidou muito desse público-alvo. Com o meu envelhecimento, a minha necessidade. Entrou também agora você querer Agora cuidar a da outra gente fase da vida. cuida mais da outra fase da vida. A gente foi se especializando nisso. Então, eu fiz Sim. pós-graduação em nutrologia, bioquímica de nutriente, prática ortomolecular, fisiologia hormonal, envelhecimento saudável. E assim segue a vida agora. Que legal, que bom, doutora. Com certeza, acho que tudo isso é uma soma, né? Que Sim. tudo você vai levar para o consultório, porque até mesmo hoje que nós estamos no evento aqui de hormonologia, essa pré-concepção, a reposição hormonal se faz também necessária, muitas Sim, vezes. sim. Às vezes a gente precisa melhorar a qualidade dos óvulos da paciente. Não só a qualidade de saúde da paciente, mas a qualidade dos óvulos. E quando a gente fala em hormônios, as pessoas só pensam nos hormônios sexuais, mas não é isso. A gente Mas precisa do nosso equilíbrio hormonal, né? A gente precisa da tireoide, a gente precisa da suprarrenal. Então, existe um conjunto de hormônios, uma orquestra hormonal a ser organizada para a gente poder ter uma boa saúde. E eu vejo que você sempre fala sobre que o tempo faz toda a diferença, né, na questão dessa reposição, principalmente para a mulher 40 a mais. Me explica melhor essa importância de se iniciar o quanto antes.
Eu sempre falo para as pacientes que o tempo importa. O tempo importa. Por quê? Quando a gente começa a ter o nosso declínio hormonal, isso às vezes não é percebido pelo paciente, porque o paciente, principalmente a mulher, ela tem o hábito de normatizar o que ela sente. Então, ela nunca teve cólica menstrual, sempre teve uma menstruação regular, um fluxo normal. De repente, ela começa com cólicas intensas, começa com um sangramento vaginal intenso, uma irregularidade menstrual que ela nunca teve. Mas ela não parou de menstruar. Se ela não parou de menstruar, ela não está na menopausa. Então, ela acha que ela tem que procurar ajuda só quando a menstruação parou ou depois que a menstruação parou. Menopausa é uma data de aniversário atrasada. É quando a mulher já ficou 1 ano sem menstruar. Mais ou menos 5 até 7 anos antes dela parar de menstruar, as oscilações hormonais começam a determinar comportamentos na mulher, porque a pior fase para a mulher, a fase mais catastrófica para a mulher, é a fase de oscilação hormonal, porque o cérebro da mulher, ele responde a essas oscilações hormonais. E nessa fase dos 40, 42, 43, 44, as oscilações hormonais são intensas, então abre uma janela de vulnerabilidade psiquiátrica enorme e a mulher acha que não precisa de ajuda. Então ela está irritada, ela está cansada, ela não consegue mais ter aquele cérebro multitarefas que ela sempre teve por causa das oscilações hormonais que vão determinar comportamentos diferentes e ela acha que não precisa de ajuda, que é assim mesmo, entendeu? Então o tempo Não importa. aceitar essa situação. É o não É aceitar essa buscar situação. ajuda profissional. É buscar ajuda profissional. A perimenopausa, que é esse período que antecede a parada da menstruação, é um período de janela de vulnerabilidade psiquiátrica imensa. 64% dos casais se desfazem nessa época. Olha só. Sim. Então não é só vida, né? Qualidade de vida também, é salvar famílias. Salvar famílias e empregos, né? Empregos Porque também, a tá partir do relacionado. momento que a mulher não esteja bem, ela começa a criar um ambiente todo ao entorno muito ruim. Só para você ter uma ideia, Jaime, os dados que a gente tem do Ministério da Previdência Social de 2024, a gente teve 478 mil atestados por transtorno mental no ano de 2024. Desses atestados, 64% desses atestados foram de mulheres acima dos 40 anos. Só para você ver o impacto disso. Os índices mostram o motivo. Hoje Sim. você sabe o motivo. Sim. Nós somos 29 milhões de mulheres nessa fase, né? Desses 29 milhões de mulheres nessa fase de climatério, né? Perimenopausa e menopausa, só 20% fazem acompanhamento e são tratadas, para você ver o impacto disso. E desses 29 milhões de mulheres, 60% são economicamente ativas. Olha só. E qual a solução, então, quando ela está nessa fase? Qual que é o protocolo ou tipo de atendimento que você dá a essas mulheres? O atendimento do periclimatério, dessa fase E de antes de oscilação... responder essa pergunta, é interessante a gente mencionar para o nosso telespectador que às vezes eles não sabem a diferença entre climatério, menopausa, perimenopausa. Qual que é a diferença entre eles? Vamos lá. Climatério é toda essa fase que envolve a perimenopausa das oscilações hormonais e a menopausa, que é quando a menstruação para, e o pós-menopausa, depois que foi essa data de aniversário. Então, o climatério é todo esse período, tá, Jaime? O periclimatério é quando começam as alterações de comportamento. A mulher tem menstruação, a mulher não parou de menstruar, às vezes ela não tem onda de calor, não tem fogacho, mas ela tem alteração comportamental e às vezes alteração para pior do padrão menstrual, né? A hemorragia uterina disfuncional, né, o sangramento vaginal aumenta muito nessa fase pelos picos de estrogênio. Menopausa é uma data, tá? É uma data de aniversário atrasado. Completou 1 ano que você menstruou, menopausa. Então ela é só uma data.
tá? Climatério é todo um período. Periclimatério é a fase que antecede a parada da menstruação. Interessante, interessante. E aí, qual que seria a sequência, então, de tratamento? Como, por exemplo, uma mulher chega com esse histórico, com essas reclamações que você, com essa lista, né? Esse checklist imenso. E aí, que ela deve, qual que é o passo a passo? Quando ela fala, doutora, do meu marido mastigar, eu ouvi meu marido mastigar, eu ouvi o ronco do meu marido, eu ouvi a descarga do banheiro, eu ouvi eles, me incomoda, a gente já sabe que tem alguma coisa acontecendo, né? Então, quando a mulher ela começa com alteração de padrão de comportamento que ela nunca teve, e é muito engraçado porque a gente fala assim, eu não sou assim. Eu não quero estar assim. Eu não quero me sentir assim. Eu não sou essa pessoa que está se apresentando assim. Eu não me reconheço. Então, essa é a fase que a gente começa a ajudar o paciente. Então, a gente começa a evitar esses picos de estrogênio muito intensos, para que ela passe essa fase de transição do periclimatério mais tranquilo, né? Porque é só desse período que ela tem esse comportamento ou esse tipo de problema? Ou Ele se não começa, tratar, é permanente? ela começa nessa fase. Depois dessa fase, a deficiência do estrogênio vai trazer um embotamento emocional, vai acontecer ao contrário, vai fazer um down, né? Então, em vez dela ter tanta excitação ruim, ela passa a ter um embotamento emocional, ela começa a ter uma depressão-like. Muitas pacientes, no período de ausência hormonal, quando a gente não produz mais quase o estrogênio, são diagnosticadas com depressão de forma inadequada. Aliás, os sintomas de artralgia, olho seco, pele ressecada, incontinência urinária, depressão, eles são tratados, às vezes, primeiro do que o problema causador, que foi a oscilação e a privação hormonal. Eu tenho uma colega, até estava num evento esses dias, que nada a ver com medicina, e aí ela é oftalmologista, ela estava falando, nossa, eu procurei o ortopedista porque eu estava com uma dor no quadril, que eu achei que estava com uma bursite. O ortopedista me encaminhou para o ginecologista. Olha só. Na verdade, Ele foram as sabia o motivo. oscilações, mas quando o colega não tem essa perspicácia, Sim. aí começam os problemas, porque aí você vai... Esse teve, né? Alguns não têm. Sim. E sabe que ontem me trouxe uma médica e falou sobre muito a importância de não só ginecologista, endócrino ter conhecimento de hormônios, mas outros profissionais de outras áreas, porque é exatamente isso que faz com que ele possa identificar e direcionar para um especialista. Exatamente, Jaime, isso é muito importante. Hoje em dia, graças a Deus e graças ao trabalho de muitos pioneiros aqui no Brasil, essa parte de hormonologia, de identificação que existe um problema hormonal e que a paciente precisa ser tratada na base, na raiz do problema, não no sintoma. Porque você trata o sintoma, mas você não está tratando o que desencadeou aquele sintoma. Então, essa identificação, ela é multiprofissional, né? Na verdade, o básico deveria ser feito por qualquer médico. Tem Sim. CRM, então ele deveria ser treinado para ser o básico. Você acha como que qualquer médico generalista. na grade da Universidade de Medicina deveria ter uma aula de hormonologia para todos os médicos? Com certeza. Isso hoje não tem. O que acontece é que isso foi muito, eu vou dizer para você, muito banalizado e não foi nada devida importância à saúde do equilíbrio hormonal. Hoje eu vejo com novos olhos e uma nova perspectiva sobre esse aspecto, né? Entendo. Entendo hoje que quando você vai no oftalmo com o olho seco, com uma úlcera de córnea por olho seco, né? Você vai ser, sim, tratada na base, porque o estrogênio é que codifica a Aí manda produção da só um lágrima. colírio e nada Então, resolve. Sim, minha madrasta foi uma dessas, né? Olha só. Muitos anos, porque a reposição hormonal, ela foi associada com câncer, né? E isso foi uma associação muito ruim que acabou afastando os médicos dessa área da hormonologia. Entendo. Então tem solução. Tem Tudo como minimizar. tem solução. Entendi. E, doutora, que recomendação você daria, então, hoje para as mulheres, né, na questão de mudar a forma de pensar antiga e atualizar a mentalidade das mulheres hoje?
40 a mais começou a perceber alteração de comportamento, irritabilidade, cansaço extremo, precisa procurar ajuda, alteração de padrão menstrual, fluxo, dor, né? Então, vem conversar com o médico, não é um exame de sangue. Pessoal, olha, aprendam o seguinte, o exame de sangue é uma fotografia de um filme. Tem que entender o contexto no qual o paciente está inserido. Única e exclusivamente fazer um exame de sangue vai dizer que está tudo normal. E não é assim. Obrigado, Entendo. viu, Jaime? Eu que agradeço, doutora. E no caso, você hoje, você tem que tipos de tratamentos que você indicaria hoje no seu consultório? Você tem todos os A protocolos reposição hormonal, ela cresceu muito hoje em dia. Tem Tem muitas várias ofertas, formas né? da gente repor hormônio. Então, a gente tem transdérmico, a gente tem oral, a gente tem na forma de implantes, de pellets, de siliconados. Então, existe uma gama e não existe a melhor forma, tá, gente? Sim. É o melhor para aquela paciente. Então, É o o tratamento O individualizado. tratamento é individualizado. A gente tem que ver como é a adaptação do paciente, porque cada organismo é único, cada um tem o seu próprio metabolismo, com a sua carga genética e a sua carga genética modificada de acordo com o ambiente em que ela vive. Sim. Alimentação, sono, estilo de vida, isso faz toda a diferença. Uma pessoa toma dipirona, morre de sono e desmaia. A outra toma dipirona e não acontece nada. Então, são essas diferenças que precisam ser avaliadas caso a caso. E é legal você falar sobre os efeitos colaterais, porque muitos se preocupam demais. Eu vou ter que tomar essa medicação, hormônio vai me dar efeito colateral. Mas às vezes as pessoas não param para pensar que o consumo de álcool tem um efeito. Massa em forma de, fora de horário tem um efeito. Ele só se preocupa com a medicação que vai ter um efeito? Pode ser que sim. E ainda assim tem como minimizar, não é isso? Sim, com certeza. Se a gente for pensar que a época de maior produção nossa é quando a gente é mais jovem. E quando a gente é mais jovem, a gente fica menos doente. Essa que é a verdade. Então, trazer o equilíbrio hormonal, a orquestra hormonal, é muito importante. Às vezes as pacientes me perguntam, mas doutora, até quando eu vou ter que acompanhar isso? O paciente diabético, quando ele é dependente de insulina, que o corpo dele não produz insulina, ele para de usar insulina até o resto da vida? É constante, né? É constante. Então, se a gente deixou de produzir aquele hormônio, a gente tem a necessidade, para o nosso equilíbrio, da manutenção da fazer um dose monitoramento. mínima. E aí ser Exatamente. monitorada por um profissional qualificado. Que é o mais importante. Doutor, olha, sempre é um prazer falar contigo. Eu que É uma agradeço, aula, Jaime. na verdade não é um bate-papo, é uma aula, né? Estou muito feliz de poder estar contigo aqui, né? De sempre receber essas orientações. Aqui você conseguiu assistir alguma aula hoje? Como que foi? Assisti a aula do Dr. Bruno, maravilhosa, sobre você achou? ocitocina, Bruno melatonina. César. O Bruno César, ele é maravilhoso. Não tem como não amar o Bruno, né? Ele é fantástico. Você já veio alguma vez no Congresso de Hormonologia? Do Luiz Paulo, não. Foi a primeira vez. Não, primeira vez. Foi a primeira vez. E no caso, você fez a formação por onde, de hormonologia? Você buscou algum... Na verdade, eu lá de 2013. A gente começou lá em 2013 na longevidade saudável. Eu sou longevidade saudável até hoje, né? Então, eu fiz o curso do Ítalo, a pós-graduação do Ítalo, do Ítalo né? Rachid. Do Ítalo Rachid. E naquela época era uma luta a gente fazer reposição hormonal, né, Jaime? A gente não tinha muita coisa pronta nas farmácias, a gente tinha que mandar manipular. E na época, para a gente poder continuar trabalhando, só para você entender o impacto disso, o grupo que estava na pós-graduação na época, para poder prescrever hormônios bioidênticos manipulados, porque a gente não tinha muita coisa na farmácia, a gente tinha que mandar manipular, era caríssimo na época. Não era para qualquer um. Não era para qualquer um. E para a gente poder continuar trabalhando e prescrevendo, formou-se um grupo, uma associação, que é a Associação Brasileira para Estudos da Fisiologia Humana. Olha só. Lá em 2013, e essa associação Quem entrou... estava encabeçando? O Ítalo, o Ítalo próprio Rachid. Ítalo. Uhum. Ele foi um dos pioneiros, né? Foi um dos pioneiros aqui no Brasil. E a gente teve que entrar com uma ação contra o Conselho Federal de Medicina, Poxa vida, mostrando que triste. que nós éramos capacitados
para prescrição de hormônios bioidênticos. Então, a gente tem uma ação lá de 2013, 2014, né, junto ao Conselho Federal de Medicina, para poder continuar trabalhando, porque foi desse jeito que a gente conseguiu trabalhar no começo. E esse ano foi um ano muito vitorioso para quem trabalha com hormônio, porque o órgão normativo norte-americano, o FDA, né, ele veio a público pela primeira vez. Isso é um evento sem precedentes quando na isso? história da medicina. Foi em julho desse ano. Julho. Ele veio a público nos Estados Unidos. Desse ano que passou, 25, né? Desse ano que passou. Ele veio a público em rede nacional nos Estados Unidos, em cadeia nacional na CNN, pedir desculpas. Ah, mas que humildade, né? Sim. É um evento sem precedentes na história da medicina. Ele reconheceu o erro da associação do câncer de mama no estudo WHI com hormônios, que na época foram hormônios não bioidênticos, foram estrogênios conjugados de égua prenha e progestina, não uma progesterona, acetato de medroxiprogesterona. Então, ele reconhece o erro e ele passa a recomendar a terapia de reposição hormonal para diminuir a quantidade de evento cardiovascular. Uau. 88 mil mulheres É o que eles falavam morreram de infarto do culpando os miocárdio hormônios. por ausência de estrogênio-terapia na menopausa, né? Então, isso foi maravilhoso. Esse ano foi o ano realmente do embasamento da necessidade da terapia Ou de seja, reposição quase hormonal. 13 anos depois dessa luta que vocês estão tendo, veio de repente aí o O veredicto. reconhecimento, O reconhecimento. o veredicto deve usar, precisa E usar. essa entidade tem validade no Brasil? O Ou ainda vai ter que FDA passar por uma aprovação da Anvisa, do CFM? Na verdade, o FDA é um órgão normativo norte-americano que reconhece isso. O Conselho Federal de Medicina, ele é completamente aberto à reposição hormonal. Isso hoje em dia melhorou muito, né? O FDA, ele acaba determinando regras no mundo todo, E né? que se torna referência para Se todo torna o país. referência para todo o país. Uma coisa muito boa que aconteceu esse ano também foi o entendimento que o estrogênio vaginal, mesmo para as pacientes portadoras de câncer de mama, pode ser usado. Olha só. Então, as pacientes portadoras de câncer de mama, que antes não podiam usar absolutamente nada, porque um dos problemas que a gente tem na menopausa é a incontinência urinária e é a infecção de urina de repetição. E a infecção de urina de repetição, com o passar do tempo, leva a sepsemia, e sepsemia leva a óbito. Então, a prevenção de incontinência urinária e infecção de urina de repetição pode ser feita com estrogênio vaginal, mesmo para as pacientes portadoras tratadas de câncer de mama. Interessante. E essa mesma tendência, Jaime, a gente teve no Testo 2025, que foi em junho, foi um evento lá do Hospital das Clínicas, lá na Rebouças, onde muito se falou sobre a terapia de reposição hormonal masculina para pacientes tratados de câncer de próstata. Então, hoje em dia, tanto para o homem como para a mulher, existe uma dissociação, né, de hormônios bioidênticos com câncer. E mais ainda, os pacientes com câncer hormônio dependentes, existe um futuro, sim, para reposição hormonal com hormônio bioidêntico para esses pacientes. Já há um entendimento das sociedades caminhando para isso. Olha só, que progresso. Isso deve ser muito em breve normatizado. Qual que é o principal tabu sobre a reposição hormonal ainda hoje? Câncer. Câncer. E caiu por terra esse tabu? Sabe que ontem falou sobre isso, tá? Sim, Aqui, o professor... Sim, ele foi o pioneiro, né? Aliás, o trabalho dele foi o pioneiro em homens a dizer que não há associação entre testosterona e câncer de mama. Pelo contrário, câncer alguns com câncer podem fazer a reposição. Que foi o que falaram. Você vê, o professor fala isso, eu estava no Ítalo ainda, quando ele já falava isso. Então, isso já tem mais de 15 anos. Olha só, que triste, ele já falava isso há 15 anos. Tanto tempo já se E falando. isso foi falado o ano passado no Testo 2025. Olha né? só. Que homens tratados de câncer de próstata teriam benefício da saúde na reposição hormonal de testosterona.
E você vê, ele deu aula aqui ontem, ele fala isso há mais de 15 anos. Então, Sim. esse caminho agora tende a ser seguido, é uma promessa. E a questão de texto para mulher? A testo para mulher, ela ainda pelas sociedades cartesianas, ela é prescrita só para transtorno sexual hipoativo. Mas a gente sabe que a testosterona para mulher, ela é muito mais que só para transtorno sexual hipoativo. Mas ainda não existe uma normatização sob esse Entendi. aspecto. Estudos prosseguem nesse sentido, estudos bons na Universidade Federal e na USP. O professor Edmundo Baracá, da Universidade de São Paulo, coordenou um estudo muito bonito chamado Estudo STIME e Estudo Clara, onde foram usados, né, pellets de testosterona para mulheres na menopausa, né? Então, ele tem toda a segurança de farmacocinética da droga, de liberação da droga, a ser publicado. Acredito que até o final desse ano, esse trabalho seja publicado. Os estudos já terminaram, os dados já foram compilados e vai mostrar o quão importante é a testosterona na vida da mulher e a segurança. No mundo todo, nós temos só 4 países que têm testosterona pronta para a mulher comprar na farmácia, né? Nenhum outro lugar do mundo a mulher tem testosterona para a mulher chegar lá na farmácia e comprar, igual tem um estrogênio, uma progesterona. Para o homem, essas formulações existem mais de formulações No para o Brasil homem. existe. Para o homem, sim. Para a mulher, não. Para mulher Para a mulher é não. na Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia e tem mais um país Porque é uma também. dose menor, né? Porque é uma dose muito menor, muito menor. Sim. Não tem como você adaptar a medicação que foi feita para o homem para o Hoje uso aqui no Brasil, feminino. se a mulher usar, ela vai usar uma dosagem muito maior que A gente tem feita que para manipular, homem. Tem sim. que manipular. É manipulado. É manipulado. É possível fazer? Sim, é possível fazer. A nossa farmácia magistral aqui no Brasil é fantástica. A farmácia magistral aqui no Brasil, ela é segura, ela manipula a testosterona, sim, as farmácias regulamentadas pela Anvisa, na forma de gel, na forma de creme, na forma de implantes, que podem ser siliconados ou pellets. E um dos principais, pior dor, vamos dizer assim, né, na questão da menopausa é a osteoporose, né? Qual que é o melhor tratamento para esse caso? O tratamento da osteoporose, o ideal é a gente prevenir, né? A melhor prevenção, A melhor é a sempre. prevenção com atividade física. A mulher precisa fazer atividade física de força, pelo menos 3 vezes na Ou semana. seja, tem que fazer a lição de casa. Tem que fazer a lição de casa. Sem fazer a lição de casa, eu tenho um colega, né? Eu gosto muito dele. Ele fala: treino fofo e dieta bosta não corrige anabolizante Tem nenhum. o Dr. Viana, o Diogo Viana? É o Diogo Viana próprio, que fala né? isso, é o próprio. E é uma verdade, as pessoas usam anabolizantes androgênicos achando que isso vai resolver o problema. Não, não vai resolver o problema, tem que fazer o básico. Agora, na indicação dos androgênios, né, tá na bula, né, da indicação desses androgênios o tratamento de osteoporose. Tudo tem o seu ônus e o seu bônus. Então, a gente pode tratar a paciente com osteoporose, com os androgênios. Vai ter aula do Dr. Lucas aqui, que o Lucas é maravilhoso. Caseri, né? O Dr. Lucas Caseri falando sobre o tratamento da osteoporose, né, com os androgênios. É uma aula maravilhosa. Ele traz casos, né, de pacientes com fratura, né, de bacia, acamados, que voltam a andar. E isso não tem preço, né? Imagina sua avó acamada voltar a andar, né? Então, existe sim uma brecha, uma janela terapêutica para os androgênios na osteoporose, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar uso terapêutico com estética, né? Sim. Hormônio prescrito para estética é completamente proscrito pela medicina. Então, o hormônio ele tem que ter indicação médica real, né? Não é querer ficar sem celulite, né? Querer ficar sem celulite tem que fazer a lição de casa. Sim, exatamente. E no caso, o preventivo é apenas isso, então, é exercício físico e alimentação e reposição hormonal. A reposição hormonal também, então. Sim, o estrogênio, a progesterona e a testosterona, eles têm um papel na remodelação óssea fundamental.
fundamental. Entendi. 1 a cada 3 mulheres na menopausa tem fratura de quadril. E como que e os injetáveis? Você também oferta injetáveis para os seus pacientes? Os nutracêuticos, sim. Então a gente sempre precisa ter o organismo funcionando em equilíbrio. Quando a gente fala equilíbrio, as pessoas acham que só hormônio resolve o problema. Não é assim que funciona, né? Sim. A gente precisa também do equilíbrio nutricional. Então, as vitaminas do complexo B são muito importantes, o ferro é muito importante. Então, a gente precisa tomar muito cuidado também com os nutrientes. A gente faz, sim, reposição otimizada no consultório endovenoso ou intramuscular, quando necessário. Entendo, interessante. E que mensagem você daria agora para os seus pacientes de que você vai levar para o consultório após um congresso como esse, doutora? É muito importante a gente ter esse contato com os colegas, né? A gente tem que entender que a gente não sabe tudo, a gente está em constante Olha que remodelação, humildade, hein? Depois de né? quantos anos de formada? 30 anos, 30 né? A anos, gente né? tá sempre aprendendo, né, Jaime? É Sempre verdade. aprendendo. E num evento desse porte, a gente tem colegas maravilhosos dando aula, trazendo experiências pra gente, né? E a gente sempre tira dúvida, discute caso, Sim, né? é um fórum, né? É um fórum. Isso não tem preço. É o ambiente, né? É o Me diga com ambiente. quem andas que eu te direi quem és, e aqui realmente você tá no meio de feras. Que Sim. realmente E que são feras. dedicados, com certeza. E que feras. E faz toda a diferença levar isso pro consultório, não é verdade? E o paciente merece. Super merece, né? Na verdade, o paciente espera isso da gente. É A verdade. gente espera isso do nosso médico. Você não certeza. espera isso do seu médico Exatamente. quando você passa no médico? Eu assim espero que que você ele me adquire trate dessa confiança. forma. Exatamente. É. Parabéns, doutora. Por sempre Obrigada, buscar obrigada, renovações. Já te Jaime. encontrei em vários eventos. E sempre ali, sempre aprendendo, sempre perguntando, sempre também ensinando, porque a gente sabe que A você gente tem os tem seus que passar o que seguidores. conhece, É, né? exatamente, é o legado. Aprender o que a gente não tem e passar o que a gente, É né, verdade. Muito obrigado aprendeu. por ter nos Obrigado dado essa eu, Jaime. entrevista. Obrigada e obrigado ao Luiz Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza, a gente também é muito grato pela oportunidade que ele nos deu aqui no espaço. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026. Logo mais teremos mais entrevistas, mais conteúdos relevantes para a saúde do nosso congressista e também dos nossos ouvintes.